O técnico Roger Machado teve que tomar uma difícil decisão na partida desta tarde, lá na Ilha do Retiro, diante do Sport pelo Campeonato Brasileiro. Com uma lesão de um titular confirmada, vai com um time descaracterizado. Tudo para pensar no Esporte Clube do Bahia e na Copa Libertadores, e a decisão que se avizinha na quarta-feira dentro do estádio Beira-Rio por uma vaga nas oitavas de final da competição continental. Enquanto isso, um atacante está de volta e o Inter, com um reforço já acertado, entra na briga por ninguém mais, ninguém menos que Marino Inestrosa, mas vai ter que despender um valorzinho considerável se quiser ficar com o colombiano do Atlético Nacional. Vamos conversar sobre tudo isso? Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo. Hoje não aqui em Porto Alegre, nem no Beira-Rio, no CT, nem na Morada dos Quero-Queros, mas lá em Recife, onde o Internacional, a partir das 4 horas da tarde, 16 horas, horário de Brasília, enfrenta o Sport pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa pra gente falar nesse vídeo, então fica comigo até o final. Não te esquece também de deixar o teu like, compartilhar o conteúdo, se inscrever também no canal, né, porque ajuda pra caramba o trabalho, e que kto.bet.br é a minha casa de apostas aqui e também pode ser a tua. Te registra lá para dar uma brincada. Lembra sempre que é um ambiente para maiores de 18 anos. Brinca com responsabilidade e moderação. Quem sabe tu pode ser até o maior palpiteiro do Brasil a partir da Liga do Milhão. Entra lá e te diverte, porque kto.bet.br é onde a diversão acontece. Bom, vamos lá. Eu vou pegar primeiro aqui os jogos de ontem. 2-1 Fluminense no Vasco. 2-0 do Mirassol no São Paulo, dentro do Morumbi. Olha, surpreendente, tá? O Mirassol. E um empate entre Atlético Mineiro e Corinthians. Agora pela manhã, às 11 da manhã, a gente vai dar aquela secadinha lá na Arena da OAS, em que Grêmio enfrenta o nosso adversário da quarta-feira, o Bahia. O Bahia que vai com time completo, tá? Que vai com força máxima agora para essa partida do Campeonato Brasileiro. Já fica aqui em Porto Alegre para se preparar então para o confronto da quarta. Mas daí o Internacional, que hoje está na 15ª colocação com 10 pontos, fica de olho nesse jogo também, tá? E dependendo do que acontecer lá na Ilha do Retiro, fica de olho também em Vitória e Santos, que ocorre às 18h30 deste domingão. Tem vários jogos hoje, a gente já falou sobre isso ontem, então eu não vou aumentar aqui o conteúdo, tá? Em termos de tempo. Mas tu tá ligado também na tabela e como buscar. O que acontece? O Inter teve que tomar uma decisão bem difícil, tá? E o Roger optou por fazê-la a partir de algumas preservações. Por exemplo, Alan Patrick, Vitão, Fernando, Bruno Henrique e Wesley sequer viajaram para o Nordeste. Ficam em Porto Alegre, fazendo um controle de carga, não ficaram em casa, tá? Foram ao CT trabalhar, fizeram um trabalho na academia, fizeram um trabalho também de uma espécie tanto de força quanto de regeneração, aquele controle de carga que seguidamente a gente fala aqui nos treinos, e o Inter deve ir com um time descaracterizado, dando mais uma oportunidade para o Oscar Romero, que fez o gol agora no último jogo do Internacional. Também dá isso pela Copa do Brasil, né? Claro, diante do Maracanã. Também dá mais uma oportunidade para o Bruno Tabata, provavelmente, e o Ricardo Matias sendo a referência no ataque. Eu vou falar o time que se especula desde Recife, onde o Lucas Colar está lá, e a Maratona Mais 45 do Voz do Gigante inicia agora 14h, tá? Antony, Aguirre, Rogel, Juninho e Bernabei, Ronaldo, Thiago Maia, Oscar Romero e Tabata, Gustavo Prado e o Ricardo Matias. Esse deve ser o time. E por que não o Vitor Gabriel?
já tínhamos falado que ele tem a questão do empréstimo junto ao Sport, não ia nem jogar, mas ele teve a lesão confirmada pela assessoria do Inter. Uma entorse no tornozelo direito, com ruptura parcial de ligamentos, e está fora, então, dos próximos compromissos. Deve voltar só depois da parada do Mundial da FIFA. Deu sorte, tá? Que não rompeu e não precisou de cirurgia, o Vitor Gabriel. Muitas pessoas do departamento médico do Internacional têm comentado isso conosco, de que o Vitor Gabriel ele teve uma torção no meio do jogo contra o Maracanã, lá no Orlando Scarpelli, e nessa torção, quase, mas por muito pouco, não teve ruptura de ter de fazer uma cirurgia. O Vitinho também está de volta, né? E a tendência é que jogue alguns minutos no segundo tempo. Ele que tem o problema na mão, fez cirurgia no dedo e tudo mais, teve uma fratura em um dos dedos, e aí está de volta agora para também ter uma minutagem e enfrentar o Bahia no meio da semana. Ser uma opção para o técnico Roger Machado. Mas assim, vamos falar também um pouquinho de mercado, né? Porque o Inter tem um reforço que está acertado já, tá? Que é o Alan Benítez, lateral direito, 31 anos, do Cerro Porteño. Paraguaio, que é titular lá, tem jogado Copa Libertadores e tudo mais. Naquele esquema que a gente já falou várias vezes, nas oitavas ainda pode fazer uma transferência de um jogador de um time para outro, mas o Inter tem um acordo já de contrato pré-assinado, um pré-contrato assinado, e está fazendo, vamos dizer assim, uma questão de cavalheirismo ou de cordialidade entre os clubes para não colocar esse jogador como algo certo já e a torcida do Cerro e o próprio Cerro passar aí por alguns maus bocados, tá? O Cerro que está praticamente também classificado para as oitavas da Copa Libertadores. Tem um cara que o Inter aparece como no páreo, em meio a boa parte dos portais de notícias, não só aqui do Brasil, mas também do exterior, que é o Marino Inestrosa, do Atlético Nacional. Jogador jovem, pouco mais de 20 anos, joga ali naquele setor onde o Roger falou que ainda tem carências, que é o lado direito do campo, seja pelo meio ou mais agudo pelos lados, e é um jogador que também chamou atenção nos 2 jogos que o Inter enfrentou o Atlético Nacional aqui pelo Grupo F da Libertadores. A grande questão é, o Cruzeiro está de olho e muito forte. Flamengo também já mostrou estar de olho. Tem outros clubes da Europa de olho. E se fala na imprensa internacional que o Atlético Nacional, para conversar, começar a conversar, ele quer 5 milhões de dólares, tá? E o Inter, obviamente, nesse momento não despende desse valor e quer aproveitar também a janela para tentar fazer alguma conversa aí com o Atlético Nacional. Já tinha trazido aqui que o nosso parceiro da Rádio Grenal falou que o Inter já conversou com o staff de jogador, fez uma sondagem de salário e até mesmo plano de carreira, mas dentro do Beira-Rio todo mundo nega. Claro, lembrando também que no próprio Ener Valencia houve, né, um tipo também de negação durante bom tempo. O presidente Alessandro Barcelos chegou a negar, inclusive no microfone, de que o equatoriano jogaria aqui e hoje está vestindo a camisa do Internacional. Então a gente tem que também ter um pouco de prudência nesse sentido. O que se sabe, já falamos aqui, o Inter quer um 8, um camisa 9, um lateral, que já está contratado, que é o Alan Benítez, e provavelmente mais um zagueiro, a partir agora da volta também do Gabriel Mercado. O Rogel, fazendo esse jogo aí de hoje, e quem sabe com a lesão do Vitor Gabriel, pode de repente ganhar uma oportunidade de uma extensão de contrato, não se fala muito nisso também, mas a verdade é que ele está para voltar agora para o Hertha Berlim, uma vez que seu vínculo também acaba na metade de 2025 e tem inclusive sondagens do Racing agora ali de Avellaneda, lá na Argentina. Valeu? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece de deixar o like, de te inscrever e principalmente compartilhar o conteúdo. Quanto vai dar para o Inter hoje? Qual vai ser o resultado da partida lá na Ilha do Retiro?
Deixa teu palpite aqui nos comentários e vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Tchau!